a reclassificação de som e, por último, o Marão Miranda, também para as unidades de execução e para os conteúdos. A ideia é que a apresentação de cada um destes colegas não ultrapasse os 5, 10 minutos. É evidente que nós temos sempre medo que a Fernanda Paula não consiga cumprir este tempo, mas lá iremos. E depois, para cada tema, teremos aqui um debate de meia hora, de forma a podermos terminar, se possível, pouco depois das 8. Hoje é o Dia dos Namorados, se calhar muitos de nós, muitos de nós já temos compromissos à noite, eventualmente até para jantar, de maneira que convinha-nos talvez não ultrapassar muito as 8 horas. Fernanda Paula, força. Bem, deixa-me só dizer uma coisa, o Jorge Carvalho está ali caladinho que nem um rato porque não respondeu aos nossos e-mails, mas tu... Ok, Jorge? Não respondeu a nada. Respondeu a nada, mas está ali a ouvir. Pronto, então vamos, a nossa ideia era um bocadinho esta, cada um de nós lança um tema, pronto, lança, e depois é para nós falarmos, portanto a ideia de nós termos aqui uma sessão mais aberta, cada um temos é que guardar aqui alguma ordem, portanto basta levantar a mão e nós vamos passando a palavra às pessoas. Não podemos tratar de tudo, como vocês sabem, o Decreto-Lei 10/2024 é este regime muito complicado que há de legislar agora em Portugal, que é legislar alterando muitos diplomas, e portanto temos aqui um diploma de facto muito complicado, não só complicado relativamente à quantidade de diplomas que altera, ou que revoga e que edita artigos e as entradas em vigor que não são ao mesmo tempo, e relativamente ao RJUE, que é aquele que talvez seja substancialmente mais alterado, há muita coisa que dizer, mas nós selecionamos aqui este tema inicial, vou colocar aqui algumas questões. Portanto, primeiro ponto, quanto à delimitação dos procedimentos. Efetivamente, nós continuamos a ter bem delimitados os procedimentos que nós vou chamar de controle público. Eu pedi às pessoas que desligavam os micros, porque depois nós estamos a ouvir aqui. Portanto, controles públicos supõem que o particular, quando quer levar a cabo uma determinada operação urbanística, e as operações urbanísticas continuam a estar identificadas de forma clara no RJUE, no artigo 2º, desde logo, adita-se agora a construção modular, mas verdadeiramente também já era entendido que era uma obra de edificação, e portanto é o artigo 4º que nos diz quais é que são os procedimentos. E nós temos 3 tipos de procedimentos. O tradicional de licença, que é um procedimento de controlo prévio, ou seja, que é preciso que a administração primeiro se pronuncie antes do particular poder levar a cabo a operação urbanística, sendo certo que agora temos uma novidade, porque essa decisão prévia pode resultar de silêncio, pode ser tácita. Temos situações de comunicação prévia com prazo, portanto, em que o particular comunica a operação e tem que aguardar um prazo, e ela está vocacionada para a utilização dos edifícios, e temos situações de mera comunicação prévia, vou chamar assim, são figuras que existem. O que é que nós temos aqui de novo que eu chamei a atenção? Os procedimentos estão bem delimitados, portanto, o legislador diz no artigo 4º, número 2, o que é que está sujeito à licença, no artigo 4º, número 4, o que é que está sujeito à comunicação prévia, que é esta comunicação prévia mera, mas também aproveita para dizer o que é que está sujeito à comunicação prévia com prazo, que é a utilização dos edifícios. Eu pedi ao José Freitas Ribeiro se desligava o seu micro. Não está a ouvir. Está por... Pronto, já está. Fernanda, talvez pudéssemos apagar a partilha e assim é mais fácil. Vemos todos e se houver alguém queira interromper. Então deixa-me só ver aqui. Ok. Portanto, na verdade, temos o legislador identifica o que é que fica sujeito a cada um destes procedimentos, temos depois as isenções, e já vamos ver. A primeira nota que eu queria aqui chamar a atenção, deixa de haver um procedimento que seja aplicável supletivamente, portanto, isso era o que nós tínhamos antes, o legislador identificava os procedimentos e dizia, bom, o que é que está sujeito à licença? Tudo o que estava lá identificado e, para além disso, todas as outras operações que não se enquadrassem nos outros procedimentos, deixa de haver um procedimento supletivamente aplicável. Primeira conclusão, se vocês estiverem perante uma determinada operação urbanística que não encaixa nem na licença, nem na comunicação prévia mera, nem na comunicação prévia com prazo, significa, diria eu, que ela está isenta, certo? Sem prejuízo do legislador ter uma lista das isenções. Porque é que precisa ter uma lista das isenções? Porque nós estamos a ler o artigo 2º, número 4, por exemplo, 4º, número 2, desculpem, por exemplo, que diz que as obras de alteração estão sujeitas à licença, mas precisamos ir ao artigo das isenções porque certas obras de alteração passam a estar isentas e, portanto, é esta articulação que temos que fazer entre estes diplomas. Portanto, primeira nota, os procedimentos estão definidos na lei,
não há um procedimento supletivamente aplicável, ponto 2, e ponto 3, não há a possibilidade do particular poder optar por um procedimento mais complexo quando o procedimento que se aplica é mais simples, certo? Nós já tínhamos a possibilidade de haver operações urbanísticas sujeitas à comunicação prévia, que eu não conheço nada que fosse mais simples do que comunicar, entregar os projetos todos, como se fosse começar, comunicar, pagar as taxas e começar, portanto, se andávamos à procura de uma simplificação, esta era a que existia de forma mais evidente. Os particulares não as utilizavam, porque preferiam seguir um procedimento que, sendo mais longo, pelo menos iam avançando com decisões expressas da administração. Agora deixa de haver essa possibilidade de opção. Portanto, esta é a primeira, pensar um bocadinho nessas consequências. E depois, há aqui, o Manuel Miranda estava a dizer há bocadinho, há aqui de facto um reforço das situações que ficam isentas. Há um conjunto de operações que na verdade até estavam sujeitas à comunicação prévia, mas que as pessoas podiam optar pela licença e que agora transitam para as isenções. E atenção, é que é importante vermos que há aqui um conjunto de operações que, sendo isentas, como dizia o Manuel Miranda, não são aquelas operações isentas por não terem uma relevância urbanística ou impacto no território. Vou dar exemplo de 3 situações que são situações de isenção e que podem ter um impacto muito grande. O legislador fala em obras de reconstrução ou ampliação, das quais não resulta aumento da altura da fachada, mesmo que implique aumento do número de pisos, depois fala em área útil, portanto eu posso ter uma obra isenta com aumento da área de construção, atenção quanto ao cumprimento das regras, certo? Eu na verdade, se estiver a fazer uma obra destas numa área que é abrangida, tem um lote de loteamento, estou no fundo a fazer obras interiores, no fundo é isso que está a dizer o legislador, eu tenho de cumprir os parâmetros que estão em vigor no loteamento, está bem? Posso ter que alterar o loteamento para poder aumentar o número de pisos, mas depois, obras de reconstrução em áreas sujeitas a servidão ou restrição de utilidade pública, novamente, das quais não resulta aumento da altura da fachada, mesmo que implique aumento do número de pisos. Se vocês repararem bem, parece que para o legislador, se eu mantiver a caixa do edifício, mesmo que lá dentro aumente, isso não está sujeito a controlo. E depois uma outra, também tem levantado muitas dúvidas, as operações urbanísticas subsequentes a um PIP, vou-lhe chamar qualificado, não é? Aquele PIP do 14.2, que tenha todo aquele pormenor, na verdade eu tenho um PIP e a seguir... Não, é o que é que tínhamos antes, a seguir podia ser uma comunicação prévia, agora a seguir temos uma isenção, não é? E na verdade, ou seja, nós também temos aqui uma figura que muda a sua configuração. Os PIPs nunca tinham caráter permissivo, certo? Antecipavam uma decisão futura, agora passam a ter, eu com base num PIP posso iniciar uma obra. As operações necessitam, não necessitam de vamos a mexer muitas vezes na estabilidade do próprio edifício, não é? Portanto, precisam ou não precisam de projetos, não há controle municipal, que estão isentos de controle municipal, estou com a indicação que a minha net está instável, espero que vocês me estão a conseguir ouvir-me, pronto, está aqui a indicação que está instável, eu estou instável. Estou nervosa, quando falo nisto começo logo a ficar nervosa. Portanto, necessidade ou não de projetos, mesmo que não sejam entregues na Câmara, certo? Porque não passa o processo, não passa na Câmara, e como e onde cobrar taxas pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas urbanísticas, porque trata-se de operações que, apesar de isentas, vão ter um impacto nas infraestruturas e, portanto, há uma contrapartida por parte do município. E portanto, este é o primeiro, portanto, tópico. Os procedimentos e a não possibilidade de optar entre eles, chama a atenção para a utilização dos edifícios, continuamos a ter os edifícios associados a uma utilização, deixamos de ter a autorização de utilização, isto vai depender depois do tipo de procedimento, umas vezes será uma comunicação prévia com prazo, que ainda é um procedimento apesar de tudo, outras vezes não há sequer isso, a entrega de elementos e começar a utilizar o edifício, portanto temos que repensar um bocadinho aqui a ideia da utilização dos edifícios e portanto esta questão das utilizações também, a questão destas isenções com maior impacto e depois não queria deixar de relançar aqui a questão que é a questão da aplicação aos procedimentos em curso, até porque pode acontecer situações um bocadinho estranhas. Não se esqueçam que desde o dia 1 de janeiro já estão em vigor as isenções, não é? Portanto, e na verdade o que decorre do artigo 11 é que se estiver a tramitar um procedimento que é isento, deve haver uma extinção do procedimento, não é? Eu tenho sinceramente muita dificuldade de perceber esta aplicação imediata aos procedimentos em curso, que aliás já está em vigor, ok? Porque as isenções já estão em vigor. Quem tiver um PIP ao abrigo do 14.2, daquele que tem aquelas menções todas, na verdade agora já é uma isenção. E a seguir era uma comunicação prévia. E vamos imaginar que a seguir o particular até optou pela licença, está num processo de licenciamento porque optou por ele. Esta aplicação imediata, notem, estamos a dizer, aí não é aplicação imediata ao procedimento em curso, porque o PIP já terminou, está bem, o PIP já terminou, mas na verdade agora passamos a ter um PIP que a consequência é estar isento e as isenções já estão em vigor desde 1 de janeiro. E depois, como é que isto se aplica a procedimentos que estão em fases diferenciadas? Eu gostava muito que o legislador fizesse aqui uma pequena correção, permitindo aquilo que sempre aconteceu, que é que
que era a regra, dos procedimentos irem até ao fim, com base no regime em que foram interpostos, não é? em que o procedimento se iniciou, e dando a possibilidade ao particular de optar pelo novo procedimento se entender que é mais simples. Não é isso que está na lei, está bem? Portanto, supostamente neste momento o particular não pode pedir que quer ficar no procedimento anterior, porque o legislador manda aplicar imediatamente aos procedimentos em curso, e os procedimentos podem estar em fases muito diferenciadas de tramitação. Já podemos estar numa fase posterior à aprovação do projeto de arquitetura, já podemos estar numa fase em que entregou as especialidades todas e, portanto, na verdade, a conclusão a que tenho chegado é que também, se levarmos os procedimentos até ao fim, imaginem, estamos a tramitar uma licença que até devia ser uma isenção ou que devia ser uma comunicação prévia, não há dúvida que há ali uma invalidade, mas isso era apenas anulabilidade e, portanto, também não acho que fosse muito grave. Mas estes são os tópicos, não é? Os tópicos que eu queria lançar. Obviamente, como vocês sabem, sobre o RJUE há muita coisa. Como nós não queríamos, foi aquilo que eu também acho que estamos sempre a falar os mesmos, não é? Vocês estão sempre a ouvir os mesmos. A ideia aqui era, cada um de vocês, que está nos respectivos municípios, aproveitando um bocadinho esta dica, a propósito destas questões, podem também eventualmente colocar outras, mas podemos dinamizar aqui um bocadinho. Eu estou dentro do tempo, não sei, estou Sim, sim. Lameiras, não falei mais de minutos. Acabou o seu Agora tempo. temos, acabou o meu tempo, o que significa que agora começamos por esperar que comecem a levantar as mãos. Naturalmente, nós temos aqui uma obrigação de dinamizar a conversa. Estão pessoas a colocar perguntas no chat. Eu acho que era melhor a pessoa que coloca a pergunta no chat, levanta a mão e coloca a pergunta diretamente, não é? Mais fácil para nós falarmos, está bem? Para isto não ser, nem sei quantas estamos aqui, estamos 500 pessoas. Pronto, a Teresa, na Gaia Urbal, a Teresa pode levantar, pode colocar ou pode falar. Isto não é para colocar questões, está bem? É para nós falarmos, para nós colocarmos. Tem que ligar o seu. Liga o micro. Teresa, liga o micro. Está com o micro desligado. A minha dúvida deste diploma, eu acho sinceramente que aqui foi uma coisa de facto muito apressada, isso já é senso comum. O que me levanta aqui alguma curiosidade tem a ver com aquelas questões que até se fala dos deferimentos tácitos, que também é muito propagandeado como uma coisa muito nova. O raciocínio que eu estou a fazer relativamente a isso é: a arquitetura continua com os mesmos tempos para ter a deliberação, que são os 30 dias. E a diferença do artigo 23 é que, de facto, introduz a novidade do deferimento tácito, que passa a ocorrer sem que haja uma declaração, mas para as licenças, que passa de 45 dias para 120 no menor dos casos. Ou seja, o que me parece é que, do ponto de vista da resposta dos municípios, nós ficamos, entre aspas, a ganhar e o requerente a perder. Porquê? A arquitetura, com o devido respeito para quem faz as especialidades, mas é o que manda. Os projetos de especialidades não têm apreciação. Portanto, nós antes tínhamos algo que era equilibrado, que era 30 dias para uma apreciação da arquitetura, mais 15 dias para algo que era isento de qualquer tipo de apreciação, que são as especialidades, e subitamente passamos a ter 30 dias na mesma para uma arquitetura e 90 dias úteis para que ocorra um deferimento tácito de algo que não tem lugar à apreciação. Portanto, mas é isto. Parece que o legislador se esqueceu que num processo de licenciamento há um momento importante, aliás, que já estava dito antes, certo? Só aprecia a arquitetura e nem aprecia tudo quanto à arquitetura, certo? E já repararam, porque o artigo 20, que é onde continua a dizer que são 30 dias, não é, ao contrário do que está no artigo 23, não é contado da entrega do pedido, porque nem podia, não é? A Câmara não pode decidir enquanto não recebe os pareceres e, portanto, é um bocadinho, isto parece que o legislador pôs ali um prazo máximo, um prazo que vai desde o início até ao fim, que tem que ser aquele, e depois ali dentro vão correr prazos, não é? Mas, na verdade, e atenção a outra coisa, se houver os motivos de indeferimento do artigo 24, são todos invocáveis no momento da apreciação do projeto de arquitetura, portanto, até que haver audiência dos interessados até será aí, não é? Portanto, é um bocadinho estranho, parece que de facto o legislador imagina que se está a apreciar o projeto no fim com a licença, não é? Mas essa é a dúvida de facto, como é que nós, aliás, a primeira dúvida, como é que contamos os prazos, não é? Porque nós temos, parece que o legislador pôs um prazo máximo e lá dentro vão correr, até porque depois, imaginem, ao fim da aprovação do projeto de arquitetura, até conseguimos dentro do prazo, certo? Depois há um prazo para entregar as especialidades. Afinal, este prazo está dentro daqueles dias ou não está? Quer dizer, eu acho um bocadinho estranho que esteja, certo? O processo é remetido para o particular e o particular pode entregar mais rápido ou menos rápido. Era um bocadinho estranho que o prazo para a decisão estivesse a correr, portanto. Mas somos nós que estamos a dizer o que é que faz sentido, não é? Mas, na verdade, eu tenho a mesma percepção que eu tenho é da Teresa. Achei estranho que este prazo maior ou menor, em função da área de construção, mas isso tem implicação na arquitetura ou na apreciação da arquitetura, não propriamente na licença final. A Heloísa, depois o Máximo e depois o Frederico. Heloísa. Ainda não está ligado? Já. Não, já estou. Boa tarde.
A minha questão é aqui muito simples e muito complexa, que é, apesar de haver deferimento tácito nestes procedimentos de licenciamento, eu não consigo ver por que razão é que não poderá haver lugar também a uma interposição de ação para o ato devido. Pode haver, Heloísa. Eu acho é que deixas de ter a intimação que é um processo urgente. Esse artigo não deixou de existir exatamente dos mesmos moldes. Está revogado. O 112 e o 113 foram revogados. Foram. O 102 não estou a ver mal. 112 e 113 estão as intimações. 112 revogado, 113 revogado. Este é o problema do decreto-lei, é que num sítio tem as alterações, noutro sítio tem os aditamentos e na norma final tem as revogações. O artigo 111 ficou só: decorridos os prazos fixados para a prática de qualquer ato especialmente regulado no presente diploma, sem que o mesmo se mostre praticado, observa-se o seguinte: considera-se tacitamente ferida a pretensão com as consequências gerais. Aliás, a própria aprovação do projeto de arquitetura. O que tu deixas de ter a intimação judicial como quer dizer, tu podes continuar a pedir a condenação à prática de ato devido, mas esse não é um processo... Nos termos do processo mas não é um processo normal. urgente. Sim, mas pode... quando é que o tribunal vai condenar? Percebes? É só essa questão. Sim, e atenção, e a administração não está impedida de vir decidir expressamente. Aliás, passámos a ter... que eu achava que isto era a única forma de o município ter, do requerente ter alguma segurança do lado dele. No fundo, há o deferimento tácito, mas estamos aqui em análise alguns conceitos vamos pensar que há muitas câmaras que não entenderam isso, que é um deferimento tácito, está no CPA. Um deferimento tácito não tem que ser conhecido por ninguém, portanto, havendo um dever legal de decidir o prazo e não havendo decisão dentro do prazo, o deferimento tácito forma-se automaticamente. Há deferimento tácito. Para todos os efeitos é como se a administração tivesse dito que sim. Já agora, Heloísa, às vezes as câmaras nem se aperceberam que passou o prazo e muitas vezes vêm depois expressamente decidir. A decisão expressa, não deixa, se for igual, portanto também for para deferir, não deixa de ser um ato confirmativo, se for diferente não deixa de ser um ato que pode estar a revogar, mas atenção, já pode ser uma revogação e já está a revogar um ato constitutivo de direitos que nem sempre pode ser revogado, também pode ser uma anulação, uma declaração de nulidade, mas o deferimento tácito não deixa de ser um ato administrativo, a administração não está impedida de decidir expressa, mas será sempre uma segunda decisão. E é verdade que está a dizer a Heloísa, eu posso querer uma decisão expressa e se ela não decide, eu posso pedir a condenação à prática de ato devido. O único problema, para mim, é que ele não é um processo urgente e vai demorar muito tempo nos tribunais. Não sei, tens mais experiência do que eu em tribunal, as intimações até andavam rápido, porque eram processos urgentes. Por isso é que eu acho que isto não faz sentido para ajudar a tramitação, porque a Câmara não pode, como dizes, se apreciar uma nulidade ou um conceito que tem um entendimento diferente do requerente, declarar nula o deferimento tácito e o requerente fica sem nada, não é? Claro que isso gera sempre responsabilidade da administração, atenção. Claro, mas... Não dizer nada... Enquanto isso, a habitação mais não avança. Por isso, o que se pretendia era que as coisas tivessem mais segurança e maior rapidez e não é isso que depois... Isso. Ok, agora vou passar para o Maxime. Desculpem, eu tenho que me calar, eu tenho que palpitar em tudo, mas eu estou aqui em pulgas. Maxime. Olá, boa tarde a todos. Queria suscitar aqui 3 questões muito rápido. A primeira delas tem a ver com o seguinte, portanto, as alterações incidem, portanto, nos procedimentos de comunicação prévia, informação prévia, licenciamento. No caso do licenciamento, portanto, já percebemos que deixará de existir alvará de licenciamento de obras, mas o legislador silenciou por completo o procedimento de legalização. Devemos intuir que nos procedimentos de legalização deixa de haver também alvará de legalização de obras, tal como nos licenciamentos, deixa de haver alvará de autorização de utilização? Parece que sim, à partida tudo indica que sim. Pronto, essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o seguinte, os procedimentos de licenciamento, executadas as obras, depois vão irromper no procedimento de mera comunicação prévia para a obtenção, portanto, da utilização, para poder utilizar o imóvel. Como proceder nos casos em que temos licenciamentos com condicionantes urbanísticas ou com ónus, é estipulado um ónus,
onde é que eles irão ficar inscritos, porque a prática comum era eles ficarem a constar do alvará de licenciamento da operação urbanística ou até mesmo do alvará de autorização de utilização. Dou exemplo, o ónus de não alienação do imóvel no caso das obras licenciadas em Reserva Agrícola Nacional, situações de condicionantes urbanísticas relacionadas com a própria infraestruturação. Portanto, onde é que isto ficará inscrito de hora avante? E por fim, a partir de março fica revogado, alinhado o número 1 do artigo 98, que estipula, portanto, todos os ilícitos contra-ordenacionais. Aonde se assumir de hora avante, em qual das várias alíneas, a situação em que um promotor urbanístico executa uma operação urbanística sujeita ao licenciamento sem prévio deferimento, portanto expresso ou tácito, e sem prévio pagamento das taxas urbanísticas. Certo. Posso dar uma resposta muito breve a todas essas questões? Eu diria que, vejam, os regulamentos municipais vão poder continuar a ter um procedimento especial para legalização, já agora, porque quando se está lá a dizer que os regulamentos municipais só podem regular sobre aquilo, atenção, não é? Porque é o próprio artigo 102A que remete para os regulamentos municipais criarem um procedimento para a legalização. Na verdade, como o Máximo estava a dizer, os municípios que decidiam alinhar as legalizações pelos procedimentos de licenciamento, que era em regra o que acontecia, não é? Tramitávamos com uma licença, de facto nós vamos ter que seguir o procedimento e deixamos de ter alvarás, deixamos de ter isso tudo. Quanto à tal questão das condicionantes, vamos ver. Eu já fui ouvindo dizer que quem esteve a trabalhar no diploma diz que a portaria vai resolver muita coisa, mas diz aqui no artigo 4º que vamos ter as portarias que vão definir modelos para as licenças, modelos para as comunicações prévias e modelos para os atos a praticar pelos técnicos. Portanto, imagino eu, Maxime, que quando se impôs uma condição na obra, a declaração do técnico de que fez de acordo com o projeto e que cumpre as condições, imagino que tem que ser, entendem? Portanto, na verdade tem que haver aqui um documento entregue que diga, eu imagino que essas condições, que depois nós temos que ver, quando tem que haver registro com base nisso, como é que isso é feito, entende? Mas vamos imaginar que seja aí. Na questão das contraordenações, e eu acho, sinceramente, que foi um lapso, mas esse lapso paga-se caro, porque deixámos de ter contraordenação para a situação em que o particular constrói sem licença, atenção, não é? Porque lá diz isso sem alvará. Mas na verdade, e até perguntámos aqui a um professor nosso de direito penal, quer dizer, esse risco corre pelo legislador. Nós nas outras, lá ainda tem a dizer que é contraordenação se utilizar em desconformidade com o alvará de autorização de utilização. Já não temos alvarás de autorização de utilização, mas ainda conseguimos fazer a equivalência. Agora, o que é que dizia? Que é contraordenação por nível com coima, a construção sem alvará, não é? Portanto, na verdade é sem licença, mas deixámos de ter a contraordenação correspondente e, portanto, significa que neste momento, se alguém construir sem licença, não tem contraordenação aplicável. Naturalmente, continua a ser uma obra ilegal. Naturalmente que as medidas de reposição de legalidade podem ser, mas eu acho que isso é uma coisa que a Elisa amanhã devia chamar a atenção. Essa falha é muito importante, não é? Porque isso aplica-se logo aos procedimentos de contraordenação que estão em curso, não é? Estamos a falar de medidas sancionatórias e, portanto, se deixa de haver sanção, não é? E essa questão foi logo toda a gente na prática que está na parte das contraordenações veio logo levantar. Frederico. E vamos até ali à minha amiga Raquel Carvalho. Para já são os que eu tenho aqui alinhados, portanto, a ver se dá o tempo. Boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Sim. É realmente, talvez, na minha opinião, a maior mudança de paradigma que temos nisto tudo e se calhar das dúvidas, que parecendo claramente um lapso, esperemos mesmo que seja corrigido, não serve a portaria, mas tem que ter uma declaração de retificação até lá. Mas sem dúvida que o deferimento tácito, como já se disse, e vai ser daí que vão surgir os maiores problemas, até pela dificuldade que vai ser a consequência, como já se referiu, os esqueletos em betão que pode permitir, se tal não for devidamente acautelado, naquilo que os municípios nunca fizeram, na minha opinião bem, que é acompanhar as comunicações prévias, por alguma razão é que elas não funcionavam assim tão bem. O que me parece mais grave é um legislador que não parece saber o suficiente do direito administrativo e do CPA, e que alguns daqui a uns meses, ainda não é já, vamos ter o problema dos 200 dias, não é? O artigo 23º define os prazos de 120, 150 e 200 dias. Nenhum de nós tem dúvidas que estes prazos procedimentais são dias úteis. O problema é que 200 dias úteis são mais do que 180, já se falou uma vez ou outra sobre isto, mas parece uma questão muito importante para não deixar de ser alertada. Estes 200 dias úteis, na realidade,
tenham que ser corrigidos para menos de 180, por causa do problema dos 6 meses e dos 180 dias, clarificado no Código de Procedimento Administrativo. Para quem não estivesse a perceber o que eu estava a dizer, peço desculpa, mas até lá eu acho que será retificado. Não sendo retificado, na opinião da professora, isto vai gerar o quê? Eu acho que vai ser corrigido. Eu tenho uma maneira de ler isso, atenção. Há muitos anos, ensinou-me o Dr. Vital Moreira, pronto, eu tenho seguido por aí. De facto, se nós estivéssemos a aplicar a regra do CPA, que também já devia ter mudado há muito tempo, não é? Porque é que os prazos procedimentais são de dias úteis. Nós hoje em dia relacionamos com a administração à noite, não é? Durante os fins de semana, podemos entrar nas plataformas, portanto já não faz muito sentido os dias úteis. Porque se nós fôssemos aplicar a regra do CPA, verdadeiramente o prazo que se quer mais longo seria mais curto, não é? É aquela coisa que diz que os prazos procedimentais contam em dias úteis, exceto os prazos superiores a 6 meses, que são em dias seguidos. Então, o prazo mais longo, que era 200 dias, era mais curto que os outros. O doutor Vital Moreira tinha dito há uns anos atrás que achava que nós temos que fazer uma interpretação adequada destas normas e, portanto, o legislador, quando fixa prazos em meses, nós contamos em meses de calendário, e quando fixa prazos em dias, nós contamos em dias úteis. Pronto. E eu acho que é isso que eles querem aqui, atenção, eu não acho que queiram que os 200 dias, como são superiores a 6 meses, contem em dias seguidos, não tínhamos uma coisa um bocadinho estranha, que era do prazo mais longo. E eu acho, e para já eu não estou a levantar grandes problemas, quando me perguntam eu digo, olha, e para mim não me está a fazer grande confusão, porque estou a seguir aquela regra que apliquei, o legislador aqui está a dizer dias, vou assumir que são dias úteis, são dias de procedimento, que naturalmente esses dias que aí estão contam desde a entrega do pedido, contam-se seguidos, não é? Sem interrupções. Atenção, como estava a dizer a Teresa há bocadinho, já o prazo para apreciar o projeto de arquitetura, que continua a ser de 30 dias, já não é da entrega do pedido. Se nós formos ver lá, eu espero que não mexam nesse artigo, está bem? Não mexeram no artigo 20, e lá não diz que é a partir da entrega do pedido, diz que é daquela fase de saneamento, ou da entrega dos pareceres, ou de não haver resposta, porque naturalmente a Câmara não pode decidir enquanto não tiver os pareceres, certo? Porque se decidir sem os pareceres ou contra os pareceres, o ato é nulo, não é? Mas, de facto, essa questão do prazo, eu na minha cabeça arrumei. Portanto, para mim não é tema. Para mim são 200 dias, entendem? Mas pode ser que seja tema e, portanto, que se alguém chamar a atenção para isso, que o legislador tenha que vir clarificar e dizer exatamente que está a dizer dias úteis, porque, na verdade, eu sigo religiosamente o que eu ouvi o Dr. Vital Moreira dizer, porque achei que faz todo sentido, certo? Senão estes prazos de dias eram mais curtos e não fazia nenhum sentido, mas pronto, admito que essa questão possa vir a ser colocada de maneira diferente. Ou reduzir para 180, porque eles são 120, 150, 200. Mais 30, se fossem intervalos de 30, voltavam a 180 e voltava a ficar dentro do limite do CPA, não é? Pronto. Mas pronto, então, mas é uma questão, é uma questão que deve ser colocada. Manel Miranda, que está com a mão levantada. Ora bem, para já punha uma questão que não tive oportunidade nem sequer saber para averiguar. Alguns dos atos que já estão abrangidos pela entrada em vigor do dia 1 de janeiro, te pergunto, alguns deles não exigiriam já as portarias publicadas? Não sei francamente, porque realmente são essencialmente entra em vigor a 4 de março, estamos a 14 de fevereiro e, portanto, vamos ver quando é que saem as portarias, saem antes de 4 de março ou na véspera do 4 de março. Mas isto é só uma questão à parte. A questão que eu punha, retomando um pouco o que dizia a Fernanda Paula, tem a ver que, efetivamente, a gente tem que ver qual é a incidência, digamos, deste decreto do RJOE. O que está aqui em causa é a apreciação urbanística. Não é a conformidade e as apreciações relativamente a todas as outras regulamentações que muitas vezes exigem apreciação, prevêem apreciação por parte das entidades e emissão de licença, é a apreciação urbanística, não é? E esta apreciação urbanística, pondo isto, colocando na questão do deferimento tácito, eu penso que o deferimento tácito só tem sentido naquela parte onde a apreciação urbanística se pode fazer com algum grau de discricionariedade de decisão. Porque quando há regulamentos objetivos e normas legais a aplicar, o deferimento tácito não pode significar desrespeito por essas normas. Eu penso que isto era um bocado de antes, equivaleria ao que acontecia de antes, quando se esgotava o prazo para a administração, o município se pronunciar e, portanto, se considerava que a decisão era favorável. É favorável naquilo onde o município pode dizer que sim ou dizer que não. Naquilo onde tem que obrigatoriamente cumprir regras objetivas, não se pode identificar com isso. Agora, a questão que se põe aqui, penso, relacionada com a questão da apreciação urbanística, é as modificações que foram introduzidas no artigo 20º, sendo que, curiosamente, o 21º é para as obras de edificação,
O 21º, que é para os loteamentos, o 21º não sofreu alteração. E agora temos filosofias diferentes num caso e no outro. Para além do que seria recorrente dos loteamentos, seria a mesma coisa de obras de edificação. A maior que se põe é que, inicialmente, como estava antes, a apreciação incidia sobre 3 aspectos nas obras de edificação. A conformidade com uma série de normas que ou é sim ou é sopas, ou é sim ou é não, não é? Depois, a inserção urbana e paisagística das edificações. E, finalmente, o uso proposto. O legislador agora quer que na apreciação só se verifique conformidades. Então pôs uma coisa que é completamente absurda. Fala, a apreciação incide exclusivamente sobre a sua conformidade do projeto de arquitetura com o uso proposto. Eu gostava de saber se alguém vai pôr um projeto de arquitetura para habitação e põe um pavilhão industrial ou vice-versa. Ou se num pavilhão industrial vai pôr quartos e salas e cozinhas e casas de banho. Quer dizer, é que o uso proposto é a apreciação, digamos, da admissibilidade do uso proposto em função dos planos. Agora, a conformidade com o uso proposto, quer dizer, a conformidade do que eu proponho com o uso que proponho, quer dizer, isto é um absurdo, não é? E depois põe a questão da inserção urbanística e paisagística, põe naquele âmbito do quando isso pode ser traduzido em regulamentação, em densificação de regulamentação ou coisa deste género. Os regulamentos municipais, desde que densifiquem tais aspectos. Aliás, põe isto em relação a normas legais e regulamentares. Ou seja, dá a impressão que agora as normas legais em vigor só se aplicam se puderem ser densificadas nos regulamentos municipais. Eu pergunto se a regra dos 45 graus do Regeu, que está em vigor, como é que é possível densificá-la num plano para a gente, ou num regulamento municipal para a gente a manter em vigor? Se ela não é densificável, deixa de se aplicar. Quer dizer, aqui a questão, eu tenho a impressão que isto é uma questão de redação. Mas só para concluir, é que dá-me a impressão de que, efetivamente, antigamente, a gente, e nós os leigos, víamos na lei o rigor de interpretação que às vezes até ia um bocadinho contra o senso comum. Agora, cada vez mais, as leis só se conseguem interpretar através do senso comum não jurídico, o que é um bocado absurdo, mas temos que andar constantemente com o senso comum nosso dos leigos para ver se isto encaixa umas coisas nas outras, mas portanto era só isto que queria colocar. E de todo modo, isto é importante que está a dizer o Manel, e a Raquel que vai falar a seguir, que é professora de Direito Administrativo, também a dirá, parece que para o legislador, normas que remetam para uma apreciação municipal, que normas conferem discricionariedade administrativa, é mau, não é? E, portanto, temos que ter tudo muito bem densificado, é um bocadinho a lógica do legislador. De todo modo, Manel, se reparar bem, o artigo 20 não está muito diferente, o legislador parece que está a tomar, desculpem dizer mesmo assim, os municípios por palermas, porque não sabiam ler o que lá estava, e aquilo que estava dito numa frase inteira dividiu por alíneas. Portanto, está lá tudo o que lá estava antes. Está violação de planos, violação de normas legais e regulamentares relativas ao aspecto exterior, à inserção urbana e paisagística, e não se esqueçam que os motivos de indeferimento do artigo 24, que estão relacionados com este, continuam a ter ali alguns aspectos que envolvem discricionariedade, certo? Designadamente, ser ou não ser uma sobrecarga incomportável para as infraestruturas urbanísticas, afetar de forma manifesta o património cultural, o classificado, ou a estética das povoações, o que é que seja. Portanto, essa discricionariedade tem sempre que existir. Agora, de facto, o legislador quer limitar aqui, parece que quer, aliás, até há uma norma curiosa que diz que na fiscalização não pode apreciar tudo, só pode apreciar normas jurídicas e não questões que têm a ver com a adequação, com as questões de mérito, não é? Portanto, é assim um bocadinho estranho aquilo que entende, como se os municípios não tivessem claramente neste âmbito, e vocês todos sabem, quando estamos a fazer planos, o plano não consegue prever tudo, certo? E, portanto, eu não consigo densificar tudo até ao limite, tenho muitas coisas que vão ficar dependentes na situação concreta de funcionalidade, do enquadramento. Parece que o legislador está a querer que tudo isso seja limitado e eu tenho muitas dúvidas se neste âmbito está ou não. Mas uma coisa só do que disse o Manel. Atenção, do ponto de vista jurídico. Um deferimento tácito, o pressuposto para o deferimento tácito não é que seja válido, ou seja, se for inválido não é, portanto, o deferimento tácito é como se fosse uma decisão expressa. Como vocês sabem, há muitas decisões expressas que são declaradas nulas pelos tribunais, são anuladas, não é? Portanto, estamos a dizer, é uma decisão e, portanto, ela pode ser inválida, entende? Ela pode formar-se deferimento tácito mesmo contra as normas que estão em vigor e aí estamos a dizer, pronto, e aí a administração tem que estar atenta porque pode anular, pode declarar nulidade, pode revogar, mas atenção que é um ato constitutivo de direitos, pode revogar em certas circunstâncias e também assume a responsabilidade como se tivesse decidido de forma expressa. Isto é que é importante os municípios acharem, que no outro dia havia um presidente a dizer, olha, para mim ainda bem os deferimentos tácitos, não digo nada, e depois o particular assume a responsabilidade, não é? É como se a administração tivesse dito expressamente que sim, e portanto se tiverem desconformidade com o plano, tem essa consequência. Eu vou passar à Raquel. Olá, boa tarde a todos, obrigada. Eu tinha uma questão precisamente sobre o deferimento tácito, é evidente que tens toda a razão,
Já antes havia deferimentos tácitos inválidos, não é? Pronto, eu sou bastante crítica disto do deferimento tácito em matérias que Mas implicam ponderação e valorização, e valoração, ambientes etc. também, isso também foi. No simplex ambiental Pois também é foi, isso, cheio de... é isso. A minha questão é precisamente essa. A partir do momento em que o legislador permite que se forme um deferimento tácito nas situações de licença, nós não teremos uma mudança de paradigma. Primeiro, deixa de ser um ato constitutivo de direitos ou não? Eu acho que Segundo, não. Eu acho que- eu também acho que não, porque senão então os privatistas metem logo o direito de Exato. construção no direito de propriedade, não é? Pronto. Para revogar um deferimento tácito, é preciso eu ter a certidão no deferimento tácito? Eu acho que não. A certidão é para certificar que houve uma decisão, certo? Que me pode valer perante terceiros. Agora, a certidão não é condição para haver o deferimento tácito, não é? Não, Eu eu acho digo que aquela para revogar o deferimento tácito. me parece, quer dizer, o deferimento tácito está no artigo 130, não é? Se não me engano, no CPA. Nós vamos lá e o CPA até diz que não é decisão ser tomada dentro do prazo, é decisão ser notificada dentro do prazo, não é? Notificada dentro do prazo, exatamente. Eu te dizer que se não for notificada dentro do prazo, é como se a decisão tivesse sido sim. E, portanto, ela diria, forma-se automaticamente, não depende de certidão de ninguém. A certidão eu acho que é quando eu tenho que, por exemplo, tenho que pedir empréstimo ao banco e o banco diz, então, mas onde é que está a licença? Está aqui, não é? Claro que um banco não se sente satisfeito com uma certidão de que houve deferimento tácito, ficaria mais satisfeito com uma certidão que certificasse que o deferimento tácito é válido. Mas aquela plataforma no Simplex ambiental que tem e que já está em vigor, não sei se já está a funcionar, o que lá dá a entender é que a certificação do deferimento tácito depois tem lá uma norma a dizer, atenção, mas isso não significa que ele não possa ser anulado ou declarado nulo. Portanto, nós estamos aqui, assim, nós estamos a retornar àquilo, o silêncio da administração hoje em dia não devia significar nada, nem para si nem para não é? E o legislador até eliminou os indeferimentos tácitos e deixou um resquício de deferimentos tácitos, como estava a dizer a Raquel, para situações que não envolvem discricionariedade, situações em que o particular tem aquele direito que decorre diretamente da lei e, portanto, não há aqui uma... Mas a verdade é que o legislador está a introduzir cada vez mais estes deferimentos tácitos em situações em que envolviam o juízo da administração. Claramente, deixem-me dizer-vos isto, há um custo de contexto que o legislador acha que existe, que é a administração. Acha que a administração é um custo de contexto. Na relação do particular que quer fazer com a administração só empata e, portanto, na verdade o legislador tira, não é? E ao tirar, cria aqui maior, eu tenho dito isto, até facilita na relação do particular com a administração, mas depois todos os terceiros ficam muito mais inseguros, não é? Porque essa insegurança que se cria, designadamente nos bancos, designadamente quem vai comprar, não é? E de facto vai pôr a administração a ter que estar muito mais atenta ao cumprimento dos prazos, ou então a ter que reagir a posteriori para vir afastar as decisões que foram tomadas. Eu também sou muito crítica dos deferimentos tácitos. Acho que é uma péssima solução. Eu só tinha uma outra questão que tem a ver, eu tenho algumas dúvidas sobre a constitucionalidade da restrição dos poderes regulamentares dos municípios. Porque os regulamentos municipais são regulamentos autónomos reconhecidos Claro. pela Constituição. E, portanto, tenho assim algumas dúvidas se o legislador pode. Eu acho que o legislador disse mais do que eu queria dizer. Disse mais do que queria dizer. E o que o legislador está a dizer é: vocês não podem regulamentar aquilo que não é da vossa competência, que são as questões de tramitação procedimental, que essas são definidas na lei, nem as questões de instrução, que isso é de uma portaria própria do governo. Pronto. E só pode querer dizer isso, também é a interpretação que eu faço. Era o que faltava. Porque senão a norma é que não pode tirar, ainda por cima, matérias que estão claramente inseridas nos poderes dos autarquias. Ok. Pronto, estamos afinadas como é costume. Obrigada. Susana, eu vou passar à Susana, depois ao Jorge, que não está com o nome completo, tem ali com o nome, mas sei que é o Jorge, e depois passa à Carla, para depois passarmos para o tema a seguir, está bem? Susana Pimenta? Boa tarde a todos. Bom, as dúvidas são muitas, que eu quanto mais leio, mais baralhada fico. A começar, eu acho que a uniformização que se pretende vai ser... o tiro vai sair pela culatra, porque nós vamos interpretar coisas de formas diferentes, que o diploma está cheio de gralhas. Não é? Mas aqui eu queria me focar em algumas coisas e relativamente ao deferimento tácito, só mais uma questão. Quando nós não cumprimos o prazo da apreciação do pedido, por exemplo, dos 30 dias para apreciação do projeto de arquitetura, o que é que acontece?
Deferimento tácito da aprovação do projeto de arquitetura. Deferimento tácito também, por isso o prazo de 30 dias, o incumprimento, também dá lugar a um deferimento tácito, não é? Ou seja, temos dois contadores, digamos assim, um do prazo da apreciação do pedido e outro da deliberação final, certo? Pronto, eu tinha ficado confusa. Relativamente aos PIPs qualificados, como fala, que já serão isentos, eu por acaso não tinha pensado que isso seria possível já, porque como é que se pagam as taxas, como é que se efetuam cedências nesses pedidos de informação prévia? É que nada disso foi previsto. Nós estávamos aqui à espera, não é? As portarias vão ser como o Dom Sebastião, não é? Elas vão trazer, vão iluminar tudo e vão clarificar tudo. Eu imaginava que elas fossem clarificar essa situação também. A mim fazia-me, eu parti do princípio que só os PIPs que fossem apresentados a partir de 4 de março é que poderiam estar sujeitos ao regime de isenção. Porque não está regulamentado como é que se faz a cedência, por exemplo. Vamos fazer escrituras atrás de escrituras. Onde é que está a celeridade aqui? Mas isso já está previsto para as outras situações também, verdadeiramente é assim. Quanto à questão das taxas, e os municípios vão ter que se pôr a mexer rapidamente, certo? A questão das taxas, se formos ver bem, provavelmente o que vai acontecer, como a Susana está a dizer, ninguém pensou nas taxas que um PIP tivesse caráter permissivo, não é? Que pudesse começar a obra e, portanto, nós não temos a cobrar taxas nos PIPs, mas não se esqueçam que esta será aquela situação em que a seguir será uma comunicação prévia com prazo para a utilização, certo? Portanto, se eu não paguei na taxa, eu se calhar já devia ter o meu regulamento feito de forma a que, quando ele vai fazer a comunicação prévia com prazo para a utilização, está a fazer uma comunicação prévia de uma obra que não teve controlo antes, não é? Que estamos aqui a pressupor teve isenta, e nessa comunicação prévia com prazo, as taxas serem em função da área de construção, mas isso vai levantar questões, atenção. O legislador, esta é uma dúvida que se levanta, se os PIPs que foram emitidos antes têm estes efeitos, pensem bem, o legislador não está a mudar os PIPs, continua a ser um PIP ao abrigo do artigo 14, número 2, que tenha todas aquelas especificações. E esse artigo não muda, certo? Esse artigo não muda. E esse artigo até vem acompanhado de um projeto de arquitetura, portanto, seria uma situação em que eu já tenho a arquitetura aprovada, certo? Claro que vocês vêm dizer, mas nós aceitávamos assim umas arquiteturas meio manhosas, supostamente não devia ser, não é? E agora, o que é que significa? Eu, com base num PIP, posso começar uma obra? Atenção, se forem ler o artigo, para começar a obra, tenho que ter projetos de especialidades, não tenho que entregar na Câmara, mas tenho que ter, porque lá diz que eu tenho que, para começar a obra, que entregar o termo de responsabilidade do coordenador e dos autores dos projetos de que está a fazer de acordo com o projeto aprovado, portanto tenho que ter projetos de especialidades, era o que faltava se não tivesse. E, efetivamente, essa era a pergunta, Susana, que eu colocava no início. Nestas isenções, está a pensar nessa, mas pense nas outras. Pense numa obra de alteração, uma obra de reconstrução, como o legislador diz, com aumento do número de pisos, não é? No interior, que significa aumento da área de construção, não é? E isso vai ter implicações na autorização da utilização, entende? Ou então no aumento do número de fogos, por estou a dividir, vai ter maior impacto onde é que eu cobro a taxa, porque há uma contrapartida. Ela, se tem maior área de construção, vai ter mais impacto nas infraestruturas, certo? E, portanto, onde é que eu cobro a taxa? Eu nem estou a falar nas taxas administrativas, eu estou a falar na taxa municipal de alimentação e compensação. Mas eu estou a falar também pela realização de força e manutenção de infraestruturas urbanísticas, não é taxa administrativa, essa não é administrativa. Certo? E o que estava a dizer há bocadinho ao Manel Miranda é assim, o legislador, no artigo 7º, nas isenções, também diz que há entidades que são isentas de controle prévio, também não têm um controle prévio, mas diz lá que pagam taxas, não é? É o tal exemplo do hospital, quer dizer, o município até pode querer isentar, se estiver na isenção subjetiva, uma entidade de relevo, mas o impacto que tem nas infraestruturas, naturalmente, paga. Não, essa é a parte que eu acho que a Susana está a dizer que é importante, é que tudo aquilo que são contrapartidas para os municípios, nós vamos passar a ter um conjunto de situações isentas, não é só do PIP, são um conjunto de outras, que verdadeiramente, se calhar, têm contrapartida. Eu vi no outro dia uma coisa que me preocupou um bocadinho, parece que se alia a ideia de taxas, e destas taxas urbanísticas e dessas compensações, a haver um procedimento de controlo, e não sei se necessariamente é isso, não sei se me estou a fazer entender, entendem? Porque, na verdade, se houver uma coisa, estou eu a dizer, não sou fiscalista, mas havendo uma contrapartida do município, havendo uma operação que vai exigir contrapartidas do município, naturalmente tem que haver pagamento de taxas e compensações. E esse é todo um mundo novo que temos de pensar. E eu acho que o legislador não pensou, entende? E note, Susana, a partir de 4 de março, que está aí à porta, muito provavelmente também não vai ter o seu regulamento municipal preparado para poder pôr taxa na... O PIB que vem a partir de 4 de março é igual ao PIB que tínhamos antes, entende? Portanto, e, na verdade, notem, o legislador manda aplicar, já está em vigor desde 1 de janeiro, as isenções.
E verdadeiramente o legislador diz que quem vier instruído com um PIP ao abrigo de 14.2, e note que esse artigo não muda nada, que tenha todas aquelas especificações, a operação passa a ficar isenta. Eu também então, se já estiver a correr um processo de licenciamento, não é particular, até ia para a comunicação prévia, mas optou pela licença. Extinguimos, quer dizer, se formos ler o artigo 11, parece que diz. Se for uma operação isenta, tem que extinguir o procedimento. E eu tenho todas as dúvidas, está bem? Vou voltar a dizer, a mim faz-me uma confusão imensa esta aplicação imediata a procedimentos em curso e aqui esta ideia de que as isenções já estão em vigor desde dia 1 de janeiro. E, portanto, esta situação é uma situação de isenção. As dúvidas que a Susana tem são as minhas e, exatamente, vamos ter... Eu acho que tem que haver um momento em que essas contrapartidas têm que ser pagas, obviamente, mas a taxa pela área de construção a mais, por exemplo, se calhar eu posso remetê-la depois para a utilização. Estas situações isentas de controlo na obra, em regra, se vocês forem ver, depois tem uma comunicação prévia com prazo a seguir para a utilização, e a comunicação prévia com prazo, porque há uma contrapartida do município, não é? Também não é exatamente como ali está, mas o particular tem que esperar 20 dias, a administração pode opor-se em determinadas circunstâncias e, portanto, há aí um procedimento onde se pode cobrar taxas por isso. Mas estão a ver, até nós temos que nos organizar, porque deixámos de ter um ato administrativo, não é? Um ato administrativo expresso para a utilização e depois um título que é o alvará, portanto, e tudo isto vai implicar que o desaparecimento dos alvarás levanta muitas dúvidas. Vou passar ao Jorge e depois à Clara, porque Carla, estamos a chegar aqui mesmo ao fim, já passamos um bocadinho do nosso tempo, rapidamente, Jorge. Boa tarde. Não tenho certeza que a pergunta se enquadra bem neste ponto, mas também não consigo enquadrar nos outros. Mas é assim, com a revogação do artigo 42, o parecer da CCDR, que lá está previsto, se no momento da entrada em vigor do diploma estiver a correr o prazo para emitir esse parecer, o que é que sucede? Pois, mas diga-me... É autorizado, não é autorizado? Há deferimento, inviabilizado? Esse é o problema da aplicação do diploma aos procedimentos que estão em curso. Provavelmente, se deixa de haver parecer, deixa de fazer sentido, não é? Deixa de fazer sentido haver. Mas eu acho que essas são as questões todas que nós vamos... Já viram? É que nós vamos ter que nos adaptar não só para os procedimentos futuros, e vamos ter que andar a monitorizar todos os procedimentos que entraram antes e que vão estar em curso nessa data, não é? Portanto, ou rapidamente esse parecer é emitido, até 4 de março, ou então, não sei, eu estou a dizer, quer dizer, o que faria sentido é se deixa de ser exigido esse parecer, portanto, se aplica imediatamente, ele deixaria de ser necessário, entende? E, aliás, até é um bocadinho curioso, porque nós hoje estamos a começar alguns procedimentos, porque ainda não está em vigor, mas já sabemos que vai estar em vigor, vai estar em tramitação no dia 4 de março, não é? Portanto, na verdade, eu muitas vezes estou a entrar com um procedimento, porque ainda é exigido, mas sei que vai apanhar a meio e que depois vai... Portanto, isto é um bocadinho estranho, não é? Eu acho que o legislador podia voltar um bocadinho atrás para evitar esta confusão e dar a entender que o que vai... Embora, Jorge, normalmente quando é para simplificar, quando são trâmites que desaparecem, a lógica era precisamente poder haver uma opção, mas era uma opção de se aplicar um novo procedimento que era mais simples, pronto, mas eu diria que sim, pronto, sem ter a certeza absoluta da resposta, diria que, de facto, se deixa de ser exigido, também a verdade é que era exigido só em determinadas circunstâncias, certo? Se a área não fosse abrangida por plano municipal, portanto, situações de suspensão dos planos, é que o município teria eventualmente essa intervenção. Ele deixa de ser exigido, mas também deixa de ser possível pedir esse parecer. Sim, não se esqueçam de uma coisa, do ponto de vista... Deixa de estar previsto. Os pareceres podem ser obrigatórios ou facultativos, certo? E os pareceres facultativos continuam a existir, o município não está impedido de pedir pareceres facultativos, só que os pareceres facultativos, como vocês sabem, nunca suspendiam prazos, não é? Agora, em termos práticos, pode sempre ser pedido facultativamente, certo? E o facto do parecer que é facultativo não ser vinculativo também não quer dizer que o município não possa tomar em consideração. A questão é que estes procedimentos não devem à administração, porque é o princípio da celeridade, estar a pedir pareceres facultativos que atrasem o procedimento, mas se não atrasar o procedimento, volto a dizer, não há nada que impeça que o município, numa determinada situação, decida pedir um parecer que não é obrigatório por lei, mas que acha que o vai auxiliar. Estou eu a dizer, é um parecer facultativo, que enquadra esses pareceres. Neste caso, quer dizer, ultimamente é impedido onde não haja plano municipal de ordenamento territorial em vigor, não é? A regra é essa, mas tinha esta exceção. Essa exceção deixa de existir, portanto, deixa sequer de ser possível pensar da hipótese de haver ultimamente se não houver PMOT, não é? Tem que ver qual é a situação, porque de facto quando há uma suspensão de um plano, normalmente há normas alternativas. Atenção, a suspensão do plano pressupõe adotar medidas preventivas, certo? Pressupõe. Portanto, essa ideia de haver uma intervenção, porque dizer assim, quando a área não é abrangida por plano, hoje em dia todo o território nacional está coberto por planos, que circunstância é que isso acontece? Eu penso eventualmente uma situação de suspensão, mas normalmente numa suspensão há normas alternativas, que são as medidas preventivas, não é? Portanto, em termos práticos,
diria que se calhar essa não seria a situação mais gravosa, mas de facto deixa de haver essa necessidade, isso é verdade. Agora a Carla, só porque temos que fechar este tema para passarmos para os próximos. Lameira já está ali a ralhar comigo, com os olhos, já estou a olhar para a cara dele. Carla. Boa tarde a todos, não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Sim. Eu queria só colocar aqui uma questão relativamente a uma situação em específico que, não dizendo respeito aos procedimentos, diz respeito a todas as situações que têm a ver com o pagamento das taxas. E diz na linha F do número 3 do artigo 3º que os regulamentos municipais não podem estabelecer que o pagamento das taxas é efetuado de outra forma que não o documento único de cobrança por meios eletrónicos com recurso à plataforma de pagamentos da administração pública. Calculo que isto, como não tem outra data de entrada em vigor, entra em vigor no dia 4 de março. A questão é, o que é que vos parece que vai acontecer relativamente a todas as câmaras, que eu acredito que vão ser a grande maioria, que não conseguirem aderir à plataforma... Pode continuar, cá. Não, foi a Susana, mas foi sem querer. Diga. A pergunta era o que é que vos parece que vai acontecer neste âmbito, uma vez que duvido que todas as câmaras consigam até dia 4 de março aderir à plataforma de pagamentos da administração pública. Ela já existe, no entanto, sei que estão lá até à data muito poucos municípios. E a adesão a esta plataforma, além de implicar um protocolo tripartido entre os municípios, a AMA e o IGCP, implica também uma abertura de conta no IGCP, implica a adesão aos DUCs, aos documentos únicos de cobrança, e implica depois a interoperabilidade, calculo eu, desta plataforma com as plataformas financeiras de cada município. Acho que isto é uma medida que vai ser impossível de implementar em todos os municípios até ao dia 4 de março. A minha pergunta é o que é que vai acontecer se se a adesão não for concluída, que não vai ser na grande maioria dos casos. Essa é uma boa pergunta, não é? Porque eu nem conhecia essa plataforma, portanto, até lá fui espreitar também lá fui ver, e estão lá alguns. Também não. De facto, estão lá alguns. Mas nem sabia que existia, mas de facto é isso que diz, não é? A verdade é que eu acho sinceramente que o legislador vai ter que, pronto, vamos ver, esperemos que sim, e Luísa passa bem a mensagem, porque também vão estar a falar com quem esteve por dentro da concessão do diploma. Eu também me fica um bocadinho a sensação, mas não quero estar a ser crítica, sendo que quem montou este processo todo não conhece exatamente como é que se tramitam os procedimentos nas câmaras, não é? Em geral, ou como é que eles se tramitam. Também vamos assumir claramente uma coisa, as câmaras também gostam de complicar, é verdade, não estamos eu trabalho com muitas câmaras complicam, às vezes complicam demais, pronto, esta ideia de que tem que haver sempre... Agora, por exemplo, quanto aos regulamentos municipais, tem que ser dado aqui um prazo maior, porque os municípios vão ter que se adaptar, e não podem perder receita com base em soluções, porque na verdade tem que haver aqui, não é, essa questão, quer dizer, então agora se eu não tiver a plataforma, não posso exigir o pagamento de taxas, quer dizer, não cobram taxas, eu diria que isso não pode ser, certo? Até estou a achar um bocadinho estranho que a própria Associação Nacional de Municípios, que não tenha dito nada ainda, não é? Isso é muito importante, porque eu já vi vários colegas que trabalham com regulamentos municipais na fundamentação económico-financeira a começar a dar a entender que vai haver aqui grande perda de receitas. Eu acho que não necessariamente, porque há muita contrapartida. Agora, essa pergunta não sei se poder, mas é verdade que isto vai estar em vigor no dia 4 de março, não é? Portanto, não sei. Pelo que eu percebi, sinceramente, e nós já contactámos com a AMA e com o IGCP, esta linha passou completamente ao lado, porque estamos todos muito preocupados com os procedimentos em curso, e esta linha passou completamente ao lado à maioria dos municípios e passou também ao próprio IGCP, pelo que eu percebi. É isso que eu estava a dizer. Eles não estão eu acho que as entidades não sabem. Exatamente. Portanto, ninguém sabe muito bem como é que vão operacionalizar isto. Vai ser impossível até dia 4 de março abrir 300 contas dos restantes municípios, porque se calhar estão lá meia dúzia deles, ou uma dúzia, se muito, e ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer a partir do dia 4, se não conseguirmos aderir todos a esta plataforma. Também tem que ir, ainda me fecham aqui dentro. Sónia, estamos a ouvi-la. Pronto, eu acho que nós vamos fechar este primeiro tema, certo? Fernanda, e portanto eu vou só fazer uma pergunta, posso? Sim, claro. É uma questão muito prática. O governo atual, nas condições em que está, tem poder de suspender a vigência deste decreto ou não, sendo governo de gestão?
Não sei, ajudem-me aí, Raquel, ajuda-me, não sei, também não tenho dúvidas. E também, se neste querem que vos momento- diga, não me neste parece. momento- Tenho muitas dúvidas. Pois. Tenho muitas É que neste dúvidas sobre momento, isso. Não é um por mais ato de mera tapafúrdias gestão. que sejam as disposições do plano, a sensação que me dá é que não há Assembleia da República e não há governo com poder de fazer ao menos isto, suspende-se por 6 meses, pá, a vigência. É que parece Aliás, que vocês lembram-se não pode estar bloqueado, não é? Lembram-se do 555? O 555, versão inicial, foi suspenso, mas não foi suspenso logo, ao contrário do que o governo. Porquê? Porque o Dr. Jorge Miranda, na altura, veio dizer: meus amigos, tenho algumas dúvidas, que me foi um diploma autorizado pela Assembleia da República, que o governo, sem a autorização da Assembleia da República, possa suspender. Isso, na verdade, levou depois a que a suspensão só tenha surgido mais tarde, não é? Portanto, era suposto ter sido logo suspenso e acabou por ser suspenso mais tarde. Também tenho dúvidas, mas também vos posso dizer uma coisa, e eu acho que quem quer que seja do governo, porque eu tenho ouvido as pessoas a falar, toda a gente aplaude a simplificação, está bem? Toda a gente aplaude, toda a gente acha que temos que simplificar. Portanto, não me parece propriamente que quem vem a seguir vai revogar isto tudo. Portanto, o que eu tenho dito é assim: vamos nos convencer que este é o nosso desafio, vamos começar a trabalhar para estarmos adequados a esta realidade. Não vale a pena estarmos à espera que isto vai ser suspenso, porque, quer dizer, pode vir uma outra alteração, pode, de facto, a portaria vir trazer um ou outro esclarecimento. Uma declaração de retificação vinha a calhar, porque há muita coisa, se a gente está a ler alvarás, o diploma está cheio de alvarás e de autorizações de utilização, até irrita, não é? A gente a certa altura até irrita, porque para além de termos que estar a entender a nova realidade, temos que estar a ler o diploma adaptando àquilo que ele está a introduzir, não é? E pronto, podia ser que às vezes ali através de uma declaração de retificação algumas coisas ficassem esclarecidas. Algumas destas coisas podem ter ficado ali um bocadinho, porque eu também ouvi dizer que há, designadamente esta, que as entidades que estão envolvidas nem sabiam. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que remete para as entidades e elas nem sabiam que estavam incumbidas dessa atividade. Portanto, o que acaba por ser um bocadinho complicado. Bom, então assim sendo, eu vou só partilhar aqui novamente a temática seguinte, que vai ali para o Eduardo, que agora vai começar a falar, portanto, que é esta problemática que liga RESUE com REVICT das cedências para a habitação, não é? Temos ali o artigo 43, que tinha a previsão de áreas para determinadas finalidades e depois de haver cedências ou não, e agora introduzimos aqui também esta novidade e, portanto, Eduardo, agora passo-te a palavra a ti para introduzires o tema, para depois nós falarmos um bocadinho acerca dele. O Eduardo já ouvi por aqui, alguns no meio destas comunidades. Ok, olá. Olá, muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, só dar os parabéns aqui à Durban, na pessoa da professora Fernanda Paula Oliveira e aqui também da APU, Associação Portuguesa de Urbanistas, na pessoa do engenheiro José António Lameiras, por esta iniciativa e passo já direto aqui ao prato quente que nos traz aqui hoje, que é este tema das cedências para a habitação. Pronto. Como já disseram, aqui o meu papel vai muito no sentido não é propriamente de vos estar aqui a dar respostas ou de me ouvirem, até porque nem me corta assim tanto de me ouvir, é mais no sentido de procurar suscitar algumas questões que podem, no fundo, ter a ver com a aplicabilidade desta nova medida que o legislador veio criar, no sentido da cedência para a habitação pública, habitação a custos controlados ou arrendamento acessível. Portanto, temos estas 3 categorias, esta é a novidade. Depois há várias formas de realizar as cedências. A primeira questão que se pode colocar é se estes terrenos que vão ser cedidos para habitação pública, vou chamar tudo de habitação pública para não estarmos agora aqui para não estar sempre a repetir as três designações. Portanto, se os terrenos são terrenos que têm o estatuto de lote ou se são terrenos que têm o estatuto de parcelas, e olhando aqui para o novo artigo 44, aquilo que é referido é precisamente parcelas. Portanto, não é feita uma referência a lotes, é feita uma referência a parcelas. Portanto, eu parto do pressuposto de que não estamos a falar propriamente de lotes, estamos sim a falar de parcelas com edificabilidade, como também as parcelas que são cedidas para equipamento também têm edificabilidade. É claro que as parcelas cedidas para equipamento, a maior parte das vezes, não têm propriamente nos planos municipais parâmetros urbanísticos muito bem definidos, porque depende muito depois da própria natureza do equipamento que vai ser implantado, e aqui o caso é diferente, porque estamos a falar de habitação, e estando a falar de habitação, teremos que ter parâmetros urbanísticos um pouco mais definidos, digo eu. Pronto, não sei se vai ser esse o caso, mas esta é uma primeira dúvida que eu gostava de suscitar. Depois, quando vamos à Lei de Bases de Habitação, também existem referências a parcelas. Temos aqui, por exemplo, o artigo 34, número 5 da Lei de Bases de Habitação, que diz que nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de impacto relevante, as parcelas destinadas nos termos da lei, portanto, as parcelas, note-se, assistências gratuitas para o domínio privado municipal, podem ser afetas a programas públicos de habitação ou relojamento. Portanto, também aqui parece falar-se de parcelas e não propriamente de lotes.
Pronto, portanto, isto era aqui uma primeira nota que eu deixaria para pensarmos todos um pouco em conjunto, porque estas parcelas, na verdade, são diferentes das outras. Se calhar aproximam-se mais dos lotes do que propriamente as restantes parcelas que são cedidas para infraestruturas viárias, para espaços verdes, que têm sempre uma edificabilidade muito pequena, ou mesmo para equipamentos que têm uma finalidade muito específica. Pronto, e portanto este é o primeiro tema que eu acho que era interessante nós falarmos aqui um pouco, e deixava aqui também, já agora a recomendação, não se esqueçam de ler a Lei de Bases de Habitação, que fala aqui numa série de aspectos que também importa relacionar com esta novidade, principalmente no que diz respeito à Carta Municipal de Habitação, que no fundo vai identificar as carências de habitação e quais são os recursos de habitação e potencialidades locais que existem. Então, depois, por sua vez, as cartas municipais de habitação são, enfim, têm de ser articuladas com o PDM e também com os restantes IGTs. Espreitem o artigo 22 da Lei de Bases. Depois também temos aqui uma outra referência que eu acho que pode ter interesse, tem a ver com a Declaração Fundamentada de Carência Habitacional, que é no fundo, uma declaração que pode ser feita pelos municípios e que, de alguma forma, pode vir a condicionar, está no artigo 62, pode vir a condicionar, de alguma forma, a atuação dos particulares ou dos promotores urbanísticos. A Lei de Bases prevê que pode haver condicionamentos, ou melhor, que as operações urbanísticas privadas podem ser condicionadas ao cumprimento das metas adicionais que estão na Carta Municipal de Habitação. Pronto, isto é mais um aspecto que pode ter interesse também pensarmos como é que isto tudo se vai articular. Depois temos também um artigo que eu acho que tem interesse, é o 35, número 3, que diz que os IGTs contêm as regras de dimensionamento adequado das áreas de uso habitacional. Pronto, e portanto isto leva-nos também para a questão dos parâmetros urbanísticos. Eu aqui há pouco tempo escrevi um textozinho com uma colega minha, a Francisca Saldanha Monteiro, e nós falamos um bocado sobre esta questão dos parâmetros urbanísticos, porque na verdade isto é uma questão que eu acho que vale a pena debater entre todos, porque o diploma não é muito claro relativamente, embora diga que os parâmetros urbanísticos são os que estão no plano em vigor, né, no plano municipal, isso já era o que estava, né, nós tivemos a portaria e depois passámos a ter a portaria só supletivamente aplicável, mas agora não vamos por aí, nem sei se vai haver alguma portaria a falar nisto. Pronto. Mas então, relativamente aos parâmetros, nós temos aqui, eu tenho algumas dúvidas e são as seguintes. Portanto, em primeiro lugar, em termos de parâmetros urbanísticos aplicáveis à percentagem enfim, seja ela de terreno, seja ela de edificabilidade, que é aplicável, no fundo, à concretização desta nova cedência para a habitação pública, enfim, tenho aqui algumas dúvidas. Como é que vai ser fixada esta percentagem? Pode ser, por exemplo, fixada em percentagem, vão ser 10%, vão ser no mínimo 10%, 10% de quê? Dos terrenos que estão afetos à operação urbanística, 10% de edificabilidade. E edificabilidade? A edificabilidade vai ser uma edificabilidade autónoma, distinta da edificabilidade que é atribuída ao promotor, ao proprietário, ou vai ser a mesma edificabilidade que é atribuída ao promotor e ao proprietário pelos instrumentos de gestão territorial e vai ser deduzida dessa edificabilidade. E depois, outra dúvida que tenho tem a ver com o seguinte, que é as cedências que nós temos que fazer para espaços verdes e equipamentos e infraestruturas viárias também vão, no fundo, ser feitas no que toca a essa área, que por sua vez também é uma área de cedência, porque na verdade estamos a gerar mais habitação, e estamos a gerar mais habitação, estamos a gerar necessidade de mais espaços verdes e mais equipamentos. Portanto, isso vai entrar na equação das outras cedências ou não vai? E finalmente ainda tenho aqui uma outra dúvida que tem a ver com parâmetros urbanísticos e que se relaciona com os parâmetros urbanísticos dos edifícios. Por exemplo, estou-me a lembrar de um exemplo, de um caso muito específico de lugares de estacionamento. Nós sabemos que os lugares de estacionamento muitas vezes implicam escavações que têm um custo elevado e que na verdade, muitas vezes chegam até, sendo exigidos números ou valores exorbitantes de lugares de estacionamento, até podem chegar a inviabilizar determinadas operações urbanísticas pelos custos que implicam, até tem depois com as características do solo, até questões relacionadas com o domínio hídrico, etc. Como é que vão ser os parâmetros urbanísticos destas novas áreas de cedência, destes edifícios, aliás, destinados à habitação pública? Vão ser parâmetros diferenciados ou vão ser os mesmos parâmetros a que estão sujeitos os edifícios destinados à habitação privada, à habitação criada por promotores?
ou deveríamos pensar num modelo em que a habitação privada e pública seria articulável no âmbito dos mesmos edifícios. Ou seja, não estaremos nós aqui, ao criar cedências para habitação exclusivamente pública, de alguma forma a prejudicar a coesão social, criando espaços onde estão uns e espaços onde estão outros. Não haveria interesse em tentar combinar nos mesmos edifícios este tipo de abordagem. Quer dizer, parece que do ponto de vista da coesão social isso seria mais recomendável, não é? Até da integração, etc. Pronto. Portanto, isto são aqui algumas questões que eu deixava, e também eu gostava só de dar aqui uma nota crítica ao diploma. Parece ser um bocadinho cego no que respeita à forma como equaciona esta questão. Portanto, no fundo, há aqui algumas questões que eu acho que podem ser depois também debatidas entre os próprios municípios, não é? E com os proprietários, e tem a ver com o seguinte, que é, e no caso da zona que no fundo necessita de ceder a habitação pública, já estar servida de habitação pública, o que é que acontece aí? Tem de pagar uma compensação? Não tem? Também não é muito claro, não resulta muito claro. A alteração que foi feita à lei de bases do ordenamento do território e depois a alteração que foi feita ao Josué, não é muito, não parece estar muito bem articulada. Pronto. Depois, e se nós só cedemos habitação pública e não cedemos habitação para custos controlados? Como é que é? Temos que ceder uma de cada ou podemos só ceder uma, desde que essa não prejudique a implementação das outras? Pronto, isto é outra questão que eu colocava. Depois, acho que há outro aspecto também que os municípios poderiam considerar no futuro, que tem a ver com aquela articulação, que eu acho que será benéfica no futuro, entre o mercado de arrendamento, a criação de mais mercado de arrendamento e o planeamento propriamente dito. É que os planos municipais, como todos sabemos, não, enfim, eu sei que isto depois também há uma divisão, não é? O arrendamento é direito privado e os planos são regulamentos administrativos, mas de qualquer forma não valeria a pena tentar aprofundar alguma articulação entre a criação de um mercado de arrendamento e o zonamento que é feito para a habitação. Pronto, isto é outra questão que eu deixo aqui. E depois, e quando nós estamos a falar, por exemplo, de grupos específicos que têm necessidades específicas, como por exemplo, alojamento para idosos ou alojamento para estudantes, essas necessidades específicas que vão ser respondidas através de projetos específicos também vão ter que dar resposta à necessidade específica de habitação pública. Não devemos, nesses casos, ter enfim, um enquadramento diferente, um pouco especial, e não onerar projetos que por vezes também já não são projetos muito viáveis, ainda com mais encargos. Essa é outra questão que eu coloco. Depois, e se for habitação própria, por exemplo, construída através de cooperativas, não estaremos nós a onerar os promotores ou os cooperantes, não é, que tentam obter uma habitação própria com a necessidade de ainda terem que gerar habitação pública? Não estaremos nós a prejudicar aí também uma maior oferta de mais habitação e tal, que sempre se fala agora? Pronto. E depois, agora uma pergunta, esta aqui é jeito de graça, e se for um projeto só destinado à habitação de custos controlados, tem que também ceder para a habitação de custos controlados? Pronto, isto é uma brincadeira. Enfim, eu acho que temos aqui muito, muito de que falar, mas também gostava só de deixar a nota que esta tendência se sente também um pouco por toda a Europa, e há países em que, por exemplo, nos últimos 5 anos, metade da habitação acessível que foi disponibilizada no mercado vem precisamente de mecanismos, da adoção de mecanismos deste tipo. O que eu tenho dúvidas é se estes mecanismos, agora isto é mesmo a minha última frase, e a seguir vou abrir o debate, tenho uma dúvida que é de saber se estes mecanismos devem ser tão centrados no setor público, ou se não se deveria considerar uma tentativa de articulação entre o setor público e o setor privado, atraindo investimento, porque há investidores, até investidores internacionais, que andam sempre à procura de investimentos certos e firmes de longo prazo no arrendamento, fundos de pensões, etc. E esses fundos de pensões e outros têm muito dinheiro para investir nestas coisas e conseguem resolver dois problemas, que é a oferta de habitação, por um lado, e a oferta de habitação acessível, por outro. E oferecem muitas vezes também modelos de gestão bastante mais eficientes do que aqueles que existem no setor público, sem desprestígio nenhum para o setor público, mas é a especialidade deles, eles não fazem mais nada e, portanto, todos podemos aprender com eles. E pronto, e calava-me com isto, agradeço a vossa atenção e vou agora começar a espreitar, a ver quem é que tem alguma pergunta para fazer.
Estou aqui a ver já o Jorge Carvalho, então passo já a palavra ao Jorge. Ora, vivam. Boa tarde, não, boa noite a todos. Opa, o Eduardo fez perguntas, foi um leque delas que não foi pequenas. Eu diria, francamente, que nesta alteração legislativa que todos reconhecemos como caótica, este é um dos aspectos que eu acho que é muito positivo e muito desafiante que foi introduzido. Portanto, a novidade é que a habitação, e depois de facto ela surge, a habitação social pública, acessível, a custos controlados, que não é a mesma coisa, parece um bocadinho, ainda num pacote que valia a pena diferenciar, mas o que é introduzido claramente, vejam as alterações todas que aconteceram, quer na lei de bases, quer no REGIT, onde estavam equipamentos e espaços verdes, aparece também sempre habitação, este tipo de habitação. E isto é, a meu ver, muito importante porque reconhece a importância da habitação como uma função social, que era uma coisa que não tem acontecido até agora. E obriga-nos, e por isso é um desafio importante, obriga-nos a articular as questões de ordenamento de território e de urbanismo com a questão da habitação, o que também é um desafio extremamente importante. É evidente que para lhes respondermos temos que começar a pensar numa política habitacional a sério. O quadro legal que o Governo nos trouxe dá uma forma de dar pistas importantes, e como isto não está regulamentado, nada disto está regulamentado, surge quase esta imposição que os planos reconheçam isso e não está regulamentado. Eu normalmente gosto muito destas situações, é quando eu começo a pensar como é que a gente regulamenta, pronto. Evidentemente depois tem a parte negativa que muitas câmaras estão à espera da regulamentação específica para aplicar, pronto, e entre uma coisa e outra valia a pena começarmos a experimentar. Eu acho, na leitura que faço sobre o problema habitacional, eu tenho dito muitas vezes, e cada vez com mais força, que o nosso problema não é falta de habitação, o nosso problema é falta de habitação que entra no mercado. Não é a mesma coisa. E quando entra, não entra a preços compatíveis com as famílias. Eu digo isto já várias vezes e vou repetir. Nós somos o país da Europa que tem mais fogos por família. Portanto, nós temos uma fartura enorme de habitação, o que significa que mesmo que se construa mais habitação, isto não significa que ela que vai resolver nenhum problema. Se ela continuar a ser arrecadada, se ela continuar a ficar vaga, se ela continuar a funcionar como mero aplicação financeira das famílias, ela não entra no mercado e não nos resolve o problema. Portanto, nós precisamos, de facto, de habitação que entre no mercado a custos compatíveis com o rendimento das famílias, ou apoiada pelo Estado, para que o rendimento das famílias com ela seja compatível. Portanto, esta é a questão de fundo. O que significa que, a meu ver, não nos interessa construir mais habitação. Interessa-nos construir habitação acessível, a preços controlados, social, pronto, nestes vários setores. O que significa que nós deveríamos impor que a generalidade dos novos empreendimentos tivessem uma percentagem de habitação, e uma percentagem que agora essa que é a opção política de cada município, uma percentagem significativa de habitação controlada a estes fins, articulando público com privado. Claro, porque é que há de ser o público a fazer isto tudo? É impensável. Não é uma questão de fazer só, em alguns casos temos que dar apoios públicos, mas podemos dar apoio ao arrendamento, não precisamos dar apoio à construção. Portanto, para mim, era regras generalizadas em que a generalidade das operações urbanísticas, pelo menos as com dimensão maior que X, começassem a ser afetas a estes usos. É a oportunidade para começarmos a fazer isto. Mas, a mim preocupa muito, dentro do pacote de habitação que aconteceu, aquela ideia de que agora tenho ali uns terrenos públicos, bumba, então vai ser para a habitação pública, social, etc. Porque é outra vez criar os guetos. Ora, nós todos já percebemos que se queremos coesão territorial e coesão social, temos que articular os vários estratos sociais, o que significa que em cada operação urbanística devemos ter habitação misturada em termos de estratos sociais e, portanto, uma para entrar livremente no mercado e outra para ser exatamente destinada a estes fins. E, portanto, o que eu defendo muito é aproveitarmos esta oportunidade, e isto implica alterar os regulamentos dos planos que já estão prontos, para introduzir, de facto, com critérios que agora em cada município têm que ser muito bem pensados, para introduzir então estes critérios de as novas operações destinadas à habitação deverem ter uma parte destinada a estes fins mais sociais. Isto não implica necessariamente cedência de parcelas, pode acontecer cedência de parcelas ou pode ser construção feita pelos próprios promotores,
Ser parcela ou lote, Eduardo, eu acho que é uma falsa questão, depende da dimensão. Num empreendimento muito grande, se houver uma cedência, é natural que seja uma parcela ainda para urbanizar. Se for num mais pequeno, é evidente que pode-se reduzir a um apenas lote. Portanto, um lote, no fundo, também é uma parcela. Introduzir já agora, para finalizar, uma questão que, por acaso, é interessante, a meu ver, que é do estacionamento. Não tem sentido. Há planos que estão a fazer rácios de estacionamento absurdos, que significam encarecimento, não é só encarecimentos, é impedimento de soluções urbanísticas adequadas, porque ou enterramos o estacionamento todo e ele é caríssimo, ou se for à superfície, aquilo, o resultado urbanístico é catastrófico, de repente parece um mar de carros. E, portanto, o pensarmos em função de uma política de mobilidade, como é que nós devemos integrar os estacionamentos e como é que devemos tratar os estacionamentos relativamente a este tipo de habitação, eu acho que também é uma coisa que tem que ser aprofundada de facto. Disse. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Eu gostava só de também dar mais uma nota rápida, que é, antes de dar a palavra aqui à Luísa, que também já estou a ver que tem a mão levantada. Obrigado, Luísa. É só uma nota muito rápida, que é, no fundo, tentar perceber também, acho que é uma reflexão que tem que ser feita, se a lógica que nós temos tido até agora, de termos aquelas 3 categorias, operações de loteamento, operações de impacto semelhante ao loteamento e operações de impacto relevante, se, no fundo, os critérios que levam à definição dessas 3 categorias, se são critérios que merece a pena transpor para esta lógica da habitação pública, porque a mim parece-me que são critérios diferentes. Estar a falar de cedências para a habitação e cedências para espaços verdes e equipamentos são 2 coisas diferentes e, portanto, os critérios não podem ser o mesmo, o que nos leva àquilo que o Jorge falava também aqui há bocado, que é a questão da dimensão. Quer dizer, fará sentido que um loteamento eco com 9 lotes ou com 8 lotes tenha que ceder espaço para a habitação pública? Não sei se faz sentido. Não sei, ou um loteamento que não chega a ter 1 hectare, não sei, sinceramente também não sei. Pronto, e calmo com isto, e vou passar então a palavra à Elisa, e depois tenho ali a Ana Pinho também, que já tem a mão levantada. Elisa, tens a palavra. Boa tarde mais uma vez. Bem, mais uma vez eu também tenho mais dúvidas do que certezas e estou aqui com uma série de questões relativamente à leitura que estou a fazer deste artigo 43, do 44 e depois do 45, é que ninguém ainda não se falou também da possibilidade de reversão. Há a possibilidade de reversão nestas parcelas. Como é que isso se faz? Isto faz algum sentido? Catarina, está aqui, Catarina está só a ouvir o que está a dizer. Desculpa, Elisa. Já está, já tiraram o som. Aqui no número 1 do 43, a leitura que eu faço, mas que depois parece um bocadinho enviesada nos pontos a seguir, é que estas áreas são apenas para a habitação pública. Depois há uma vírgula e diz de custos controlados ou para arrendamento acessível. Mas isso depois é um bocadinho contraditório com o facto dessas parcelas também poderem ser de natureza privada, não é? Como é que temos habitação pública em parcelas de natureza privada? Podemos ter habitação a custos controlados, mas não habitação pública. Habitação pública, suponho eu, que é uma habitação promovida por uma entidade pública. Mas eu admito que não seja domínio público municipal no sentido próprio, pronto, é domínio privado municipal. Pública, uma entidade pública. Por isso, se for mas não me choca que uma parcela privada do promotor, quando se fala destas parcelas, são parcelas de natureza privada que estão previstas para construção a custos controlados ou para arrendamento acessível, mas são privadas. Eu penso que nós temos o exemplo que já usávamos para os equipamentos, para racionar sobre isto. Os equipamentos, eu acho que a ideia uma coisa era as áreas para equipamento, outra coisa era as cedências. Aliás, aquela portaria que estabelecia raços e tudo, exato. Nem sequer definia propriamente cedências. Uma coisa é cedência. Portanto, nós temos a liberdade, acho eu, agora de encontrar em cada plano a situação mais adequada, particular de tudo isto. Aquilo que é para ceder mesmo, aquilo que pode ficar na posse dos próprios promotores, desde que seja para aqueles determinados fins acessíveis. Jorge, mas é exatamente isso, é exatamente essa a minha dúvida. É que o número 3 diz, para aferir-se o loteamento cumpre os parâmetros. Mas quais parâmetros? Os parâmetros não estão ainda definidos, Luísa. Bem, sejam eles quais forem. Eu espero bem é que não os fixem e que não os fixem de forma errada. Porque exatamente porque temos esse espaço de liberdade, nós podemos fixá-los de forma adequada em cada plano.
Mas, ó, Luísa, depois, de facto, aí não há grande... Eu diria que aqui não há grande diferença. De facto, a minha dúvida é, como estava a dizer o Eduardo, que nós estejamos a equiparar estas parcelas para esta finalidade com as outras parcelas para espaços verdes e equipamentos. Mas a lógica, se lês o artigo 43 e 44, começa por dizer que tem que prever, até admite que possa ficar propriedade privada, mas desde que fique afeta àquelas finalidades, mas também pode ser cedida, porque o 44 também fala nas cedências, e quando vai para a cedência, e a cedência não tem que ser necessariamente para o domínio público, pode ir para o domínio privado, e no domínio privado municipal permite, por exemplo, que possa ser feito um contrato com um privado, numa parceria, em que o privado vai construir habitação pública em direito de superfície. Portanto, eu acho que o legislador aí não quis fechar, como estava a dizer o Jorge, comprar os equipamentos de utilização coletiva que não têm que ser necessariamente públicos, portanto, deixou, é certo que estás a dizer que se é habitação pública em princípio, mas não tem que ser necessariamente domínio público. Portanto, a verdade é que as construções que estavam a ser feitas, até podia ser ficar a parcela de propriedade privada, mas afeta a habitação pública, tinha que haver pelo menos um direito de superfície, em que se construísse em direito de superfície a habitação fosse pública. Estou a imaginar que, para mim, me faz um bocadinho de espécie. É que eu acho que normalmente, que está aqui integrado neste artigo, estas parcelas que nós chamamos genericamente para fins coletivos, normalmente são uma espécie de desafogo, não é? Os lotes são uma carga no território, depois há ali uma área de desafogo. Estas, por isso é que eu percebo a pergunta que estava a fazer o Eduardo. Na verdade, estas não são desafogos, isto é habitação. Não, vamos ter betão em cima de betão, mais em cima de betão. De facto, se calhar aquelas áreas verdes já não são suficientes de tiverem em conta com elas. Embora aquilo que estava a dizer o Jorge, era nós criarmos aqui também o tal parâmetro de todas as operações urbanísticas, pelo menos acima de um determinado nível, deviam contribuir e que não tinha que ser necessariamente no próprio empreendimento, podia ser noutro sítio ou no empreendimento e que se calhar não tinha que ser uma parcela, não é? Podia ser, na construção que está a ser feita, afetar uma percentagem dessa construção a essa finalidade. Portanto, o que eu diria é que nós temos exemplos disso no estrangeiro, não é? Eu não sei se funciona ou não funciona, de facto é um bocadinho disruptivo, porque nós podes olhar para aqui, mas há aqui pelo menos essa abertura, não é? De nós estarmos a fazer com que possam ser as operações privadas, que de certa maneira, da mesma forma que nós estamos a dizer que tem que contribuir para os encargos da cidade, também contribuam para esta habitação. Pronto, não sei, acho que a ideia não me parece má, e eu acho que estou um bocadinho como a Elisa, nós temos alguma dificuldade de ver como é que isto se operacionaliza. Como é que isto se vai operacionalizar? É que a partir do dia 4 de março, alguém vai ter que olhar para os projetos de loteamento. Sim, E os planos pendentes. Os planos não estão é só isso, estamos a falar de planos de 94 e de 95, ainda da primeira geração, não é? Luísa, eu acho que essa neste momento é uma falsa questão. Porque exatamente ali se remete para os parâmetros. Pilinto, tem que desligar o microfone, por favor. Pilinto Girão. Estava eu a dizer que eu acho que neste momento, eu acho que é uma questão importantíssima, mas conjunturalmente é uma falsa questão, porque exatamente como ali se remete para parâmetros, como felizmente diria eu nesta fase, porque tenho às vezes medo dos parâmetros pré-fixados, mas ainda não estamos, nós temos que fixar os parâmetros para isto poder ser aplicável, senão não pode ser aplicável porque os parâmetros ainda não existem, e portanto isto é um desafio para pensarmos isto, mas já agora queria introduzir ainda uma outra complexidade na questão. Na lei de base atual, nós temos esquecido que na perequação da edificabilidade já a ideia de que uma parte da edificabilidade podia ser para a função social e que, portanto, uma parte da edificabilidade devia ser cedida para este efeito. Eu diria que, pensando agora a questão da habitação para estes fins, uma coisa não pode ser pensada sem a outra, até porque nós também não podemos operar para operações que não sejam rentáveis minimamente para os outros. Quer dizer, há margens de rentabilidade enormes e, portanto, há muito ainda por onde avançar para fins sociais, na maior parte dos sítios, mas não podemos ser ao ponto de elas se tornarem não rentáveis e não acontecerem. Portanto, este equilíbrio entre tudo isto é fundamental neste momento. Exatamente. Vamos passar a palavra à Ana Pinho para dar a oportunidade às pessoas. Desculpa lá, eu só tinha mais a questão. Mais uma questão? Força. Eu acho que a Ana Pinho também pode ajudar, que é a questão da repressão, se aplica ou não a estas... Depois estás doente e depois... Eu queria pedir a esta pessoa... Quem é que comanda aqui a nossa gestão para desligar? Tem que desligar os micros, nós estamos a ouvir as conversas. É que nem sequer dá para chamar a pessoa que tem, é o MN5NF9, desliga o micro. Não, já desligo. Pronto, era só saber, porque parece que sim, não é? Que se houver cedências, se estas parcelas forem cedidas, há direito de reversão. Tem que ser, se não forem afetas à finalidade, mas tem que ser afetas se não forem afetas à finalidade,
dentro dos prazos que aqui também estão definidos, Mas tem não é? prazos definidos, mas as reversões não têm. No caso das cedências, o problema é que se forem afetas a uma finalidade, se não forem afetas por e simplesmente, não há reversões, Branco. Mas é verdade o que estás a dizer. Tem que haver programação. Isso é articular com a questão da programação dos planos, também deve definir. Se calhar a Ana, porque tem andado a fazer, acho eu, cartas municipais de habitação e estratégias municipais de habitação, e se calhar cruza com isto. Ana, e desculpa, Luísa, só para nós estamos aqui a ficar apertados. Sim. Ok. Eu vim aqui para tentar ter alguma luz jurídica, porque não sou jurista e este diploma deixa-me bastante confusa. Por isso, do ponto de vista jurídico, eu não tenho grande contributo melhor que o vosso a dar, pelo contrário, estou a aprender, e nesse sentido vim a colocar aqui uma questão de natureza jurídica que preocupa e que tem preocupado os municípios com quem estamos a trabalhar, ligado com as cedências, que é a insegurança que sentimos, ou seja, se o município neste momento incluir nos planos, prever estas cedências para habitação por aí fora, tendo em conta que, pelo menos da minha leitura de arquiteta, que não sou o Eduardo, não sou arquiteta e jurídica, a autorização legislativa está curtita. Ou seja, na autorização legislativa para este decreto-lei só se fala em considerar não existir alteração da afetação de imóveis, sempre que as parcelas cedidas sejam afetas à habitação pública, a custos controlados ou arrendamento acessível. É a única coisa que eu encontrei na autorização legislativa. O município que venha a considerar e integrar as cedências no seu planeamento, o promotor não lhe pode não pode interpor um processo. Ou seja, eu acho que não há autorização legislativa para o que foi feito a este nível, ou temo que não haja, mas gostava de vos ouvir sobre isso. Em relação à questão que se falou há pouco do estacionamento, só para contribuir para o debate, houve um decreto-lei 81 de 2020 que já veio admitir que se pudessem admitir a aprovação de números de lugares de estacionamento por fogo inferior ao previsto nos planos, para a habitação pública, enquadrada nas estratégias ou nas cartas, de forma, desde que justificado e minimizado por aí fora. Terceiro, percebo perfeitamente os comentários que foram feitos relativamente quase que a pôr no sítio que havia ali mais fácil a habitação no âmbito das outras cedências. De facto, as outras cedências parecem-me ser cedências que suprem necessidades, enquanto a habitação, mesmo que sendo acessível, vem gerar necessidades de infraestruturas, espaços públicos e equipamentos. Parece-me que terá sido uma opção do sítio mais fácil. Ou seja, está aqui isto tudo, pomos aqui. Percebo a estranheza, também não partilho algum desconforto, porque eu gosto das coisas muito arrumadinhas. De qualquer modo, acho que, como dizia o Jorge Carvalho, existindo este instrumento e estando ele disponível aos municípios de forma sensata e ponderada, incluindo a ponderação sobre a viabilidade económica, poder ser mais um dos instrumentos que tem no âmbito do seu planeamento para promover o interesse público e o direito à habitação. Pronto, dentro de tantas imperfeições do diploma, ter posto aqui, acho que a gente conseguirá ultrapassar isso. Mas parece-me que terá de ser o planeamento municipal na prática a tornar efetiva e da melhor ou menor maneira estas provisões. Certo, muito bem. Bom, a única coisa que levantaste, Ana, do ponto de vista de constitucionalidade, seria uma inconstitucionalidade orgânica. Não tinha olhado com atenção. Alguém pode impugnar essa obrigação, terá que o impugnar judicialmente, invocar a inconstitucionalidade da norma e o Tribunal tem que decidir, em função porque o próprio Tribunal decide se acha que é inconstitucional, afasta, se acha que não é inconstitucional, e dessa decisão depois cabe o recurso para o Tribunal Constitucional, pronto. E o Tribunal Constitucional, no limite, poderá depois vir dizer alguma coisa, e se houver, em 3 casos concretos, a declaração de inconstitucionalidade, a norma pode ser afastada. Portanto, é uma via possível. Por acaso não olhei atentamente, porque de facto vem um bocadinho daquilo que estava na lei de bases, como estavas a dizer há pouco, não é?
o legislador já estava a prever que as parcelas que integram domínio privado no âmbito dos loteamentos, e na verdade eram aquelas parcelas que muitos municípios receberam para equipamento e que nunca utilizaram para equipamento nenhum e que estão aí, como diz o Jorge Carvalho, à boa vida, e que o legislador me parece que na lei